solicita educadamente e cordialmente que fosse possível o depoente, nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa, que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato. Mas se ele fugir do assunto e começar com um discurso político, doutor, infelizmente eu estou comandando a audiência, eu vou ter que cortar. Doutora, inclusive, o problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se duas palavras mágicas, o PowerPoint e o contexto. Isso sabe? já foi passado e nessas duas palavras parece uma caçamba de jogar problema. Vamos às sabe? perguntas. Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira, se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. No meu, então o senhor fique tranquilo com relação você já a isso. conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor presidente, não foi... Eu sabia que se eu fosse candidato eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar. Pois é, eu acho que esse é o ponto, Joel. Eu vou passar a bola para você, depois o Andreasa vai falar também. É processo eleitoral, né? Ele tá em outubro, setembro. Pois é, inacreditável ouvir essas palavras, né? Ao mesmo tempo, o Lula provou nas eleições que a imagem dele ele tem uma força, né? Ele continua sendo, agora junto com o Bolsonaro, os dois grandes nomes, indivíduos, enquanto força política no país, capazes de arrastar aí legiões de votos, né? Fernando Haddad era um zero à esquerda, um verdadeiro banana. Quando tentou marcar uma identidade própria, falhou miseravelmente, decepcionando algumas pessoas, mas o que ele tinha era uma memória, uma imagem do Lula. Agora o Lula na prisão, sem poder dar entrevistas, sem poder aparecer, então também naturalmente vai perder a relevância dele, como tem perdido. Já quem tá, agora que a gente só fala em Bolsonaro o dia inteiro, quem lembra do Lula? Lembramos agora que ele apareceu, e ele sabe disso. Portanto, ele usa, mesmo um depoimento que ele vai dar para uma juíza, como a única oportunidade que ele tem para falar com o povo, para aparecer na mídia, para dar suas declarações, para manter a sua narrativa, manter o seu discurso. Ele sabe disso, sabe que as ocasiões serão pouquíssimas. Ainda mais depois que não se permitiu as entrevistas com ele ali, né? Então, quer dizer, ele vai usar esse tempo diminuto que ele tem, mas evidentemente não é o bastante. Não é o bastante para manter uma presença viva aí na vida pública nacional. Agora, a população gosta muito de um vencedor, hein? Se o Lula der um jeitinho aí, se aparecer a gambiarra jurídica aí que o tire da prisão e ele volte, eu não duvido nada que ele volta a ter, sim, uma importância muito grande. É claro que esses processos vão condená-lo. Vamos ver se a prisão em segunda instância continua e outras coisas assim. Se ele sair, ele volta a ter força. Andreasa, passa a bola para você. Pois é, vocês sabem que eu era muito pessimista em relação ao futuro. Eu sou pessimista, né? Mas eu era especialmente pessimista em relação ao futuro do Brasil relativamente ao Lula. Eu achava que, passado o processo eleitoral, com algum tempo, dar-se-ia um jeito de tirá-lo da cadeia. Possivelmente via Supremo Tribunal Federal, provavelmente, portanto, através da revisão da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, as duas ADCs pendentes naquela corte. Mas o clima, o ambiente brasileiro é hostil. O ambiente nosso no país é hostil, em muitos sentidos positivamente, para gambiarras, para mudanças como essa. A minha opinião a respeito é muito clara. Eu acho que o modo por meio do qual está assegurada hoje a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância é insuficiente. Eu acho que precisava de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, através de uma ação declaratória de constitucionalidade, como é o caso pendente, para que a gente tivesse não uma jurisprudência, mas uma, finalmente, decisão com repercussão geral. Seja em que sentido for. Tá, essa é a questão conceitual por trás disso. Ok, dito isso, não me parece haver clima, e a Suprema Corte é mais do que nunca movida ao clima político e às pressões políticas, não vejo, sinceramente, disposição daquele tribunal, mesmo sob a gestão do Dias Toffoli, para pautar essa questão, que me parece ser o único gatilho para que o Lula saia da cadeia, a revisão da possibilidade de prisão em segunda instância. Não vejo isso no horizonte. Vem aí um novo ano, o ano vai virar. Pois é, mas vai virar e um novo governo vai assumir, e é o governo do Jair Bolsonaro, que tem como uma das principais bandeiras o combate à corrupção e à impunidade.
A população elegeu o Bolsonaro por causa dessas bandeiras, mas essa bandeira, essa consciência social é da população brasileira. Será que as nossas instituições, a Suprema Corte brasileira, ainda que com lastro jurídico, ainda que com 2 ADCs quicando, terá peito para enfrentar essa questão contra o humor da sociedade? E aí, nesse sentido, a minha resposta é não. Então, acho que o Lula vai ficar ainda um bocado preso, mas, ao contrário do que o Bolsonaro diz, não vai apodrecer na cadeia. Também acho, Andreasa, perfeito. Vai lá, Joel. Pois é, né? Tem gente até hoje esperando a volta de Dom Sebastião, né? Acho que vão esperar bastante também a volta do Lula, que não virá tão fácil assim. Agora, teve um momento que eu achei uma fala interessante dele, falando sobre a possível negociação dele de não estatizar a Braskem com o Emílio Odebrecht. Ele falou, não, mas o que eu queria, eu não queria só empresa estatal. Queria empresa privada, empresa de capital misto, empresa estatal também, tudo para industrializar esse país. Aquilo ele expôs um pouco o que é a essência do capitalismo de compadrio brasileiro, né? Os laços entre empresas privadas, empresas estatais, partido, governo, todos em transações, um beneficiando o outro, supostamente por uma certa industrialização, um benefício social do Brasil, mas que nunca se materializa. Com transações lícitas e ilícitas, governo beneficiando certas indústrias e certos setores, empresas estatais usadas politicamente para manter esse poder também, num sistema que abandona a população e que, pelo contrário, deixou a população à margem quando poderia, infelizmente. Eu sou muito crítico ao Lula, mas eu reconheço que o início, especialmente o primeiro mandato, teve sim méritos. Se aquela mentalidade tivesse podido continuar, uma mentalidade de vamos manter uma ordem econômica, digamos, em termos bem genéricos, que nunca se aplicou tão bem ao Brasil, mas de livre mercado, tripé macroeconômico, um governo que não atua tanto na economia, e vamos pensar no social, vamos dar renda, vamos dar oportunidade para a base da pirâmide. Isso foi um tipo de promessa que se desenhou no primeiro mandato Lula com o Bolsa Família e outros programas, tá? Mas depois aquilo foi abandonado para vir essa nova concepção, essa concepção do Estado empresário, do Estado junto das empresas privadas, o Estado com empresas de capital misto e empresas estatais todos no mesmo jogo de escolha política por certos objetivos estratégicos, mas estratégicos acima de tudo para a perpetuação de um projeto de poder. E é por isso o City, o Triplex são a migalha que caiu desses grandes esquemas. Felizmente essas migalhas são o bastante. Mas é esse grande modelo que ainda está aí, que precisará sim ser desmantelado se a gente quiser que o Brasil se desenvolva.